Você é 10 vezes mais homem que o meu namorado, aquele broxa meia bomba. Não vejo a hora de ver no sábado e sentir seu pau duro dentro de mim o dia todo. Você vai me fazer gozar de novo, amor? Essa mensagem foi enviada pela minha namorada para outro homem. Eu me lembro até hoje de ler aquela conversa e sentir uma mistura de raiva, frustração e vergonha subindo pelo meu peito. Eu me senti o pior homem do mundo, já que não era capaz de dar prazer à minha namorada. Por mais que eu me concentrasse, imaginasse outras mulheres, meu pênis simplesmente não conseguia ficar completamente ereto quando eu fazia sexo com ela. E naquele dia, eu descobri, da forma mais dolorosa possível, que nem todo amor do mundo pode manter um relacionamento sem sexo de qualidade. Essa experiência foi extremamente traumática e me deixou mal por muito tempo. Mas sem ela, talvez eu não tivesse descoberto esse hormônio bizarro presente no corpo de quase todos os homens atualmente, que é um verdadeiro assassino de ereções. E como desativá-lo naturalmente, me permitindo ter ereções duras como pedras. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você a pesquisa que mudou a minha vida sexual. Vou te mostrar por que tomar Viagra ou fazer reposições hormonais é a pior coisa que você pode fazer para resolver seu problema de disfunção erétil. E como o cérebro dos homens modernos produz um hormônio assassino de ereções, que te faz falhar na hora que você mais precisa. Além de te mostrar como você pode usar um truque simples, descoberto por um fisiológico russo que ganhou o prêmio Nobel, que pode bloquear esse hormônio, liberar sua mente e fazer com que você tenha ereções duras como o tronco de uma árvore, instantaneamente. Quando você usar esse simples método, pressionando uma região quase escondida do seu corpo com apenas 2 dedos, você vai liberar o lado mais masculino que existe dentro de você e ter uma ereção completa e impenetrável quando, como e com quem você quiser. Não importa qual é a sua idade e até mesmo se há anos você não tem uma ereção completa como a mulher, pois essa técnica vai direto nas reais causas que fazem o homem falhar na hora H. E não estranhe se você nem reconhecer seu pênis quando tiver uma ereção instantânea usando esse método, pois com uma ereção completa seu pênis chega a crescer até 4 centímetros a mais do que em uma ereção meia bomba, fazendo com que finalmente você conheça a verdadeira masculinidade que existe em você e causando muito mais prazer à sua mulher, que finalmente verá um animal selvagem sair de dentro de você e realizar todos os seus desejos na cama. Porém, é óbvio que as indústrias farmacêuticas não vão ficar felizes com esse vídeo, já que só no Brasil existem mais de 10 milhões de homens que usam Viagra com frequência. Embora eu espere que esse vídeo fique no ar por muito tempo, eu não posso te garantir. Portanto, recomendo que você veja até o final, agora. Mas você deve estar se perguntando como eu fiz para descobrir algo tão poderoso, não é mesmo? Tudo começou quando eu conheci a Patrícia, ainda na escola. Eu não era do tipo de cara que toda mulher gosta de ter ao lado. Estava acima do peso, mas de alguma forma ela viu algo em mim que a atraiu. Perdi minha virgindade com ela e imaginei que ela seria a mulher da minha vida. Eu simplesmente não conseguia me imaginar com nenhuma outra e não enxergava nenhum defeito nela. Para mim, a Patrícia era perfeita. Porém, eu descobri que para ela eu não era tão perfeito assim. E foi da pior maneira possível. Depois de alguns anos de namoro, eu já tinha reparado que meu desempenho na cama não era mais o mesmo. Eu estava trabalhando bastante e andava muito estressado. E como nós namorávamos por mais de 7 anos, eu imaginei que isso era algo normal. Pois depois de tantos anos ao lado de uma mulher, não é fácil manter o interesse sexual do começo do namoro. Eu simplesmente não conseguia mais ficar super excitado quando havia. A cada vez ficava mais difícil ter uma ereção. O problema é que nem assistindo filmes pornôs eu conseguia ter uma ereção completa. O máximo que eu conseguia era ficar meia bomba. Sabe quando o pau não fica nem duro nem mole? Exatamente assim. Mas eu, um homem iludido, acreditava que o nosso amor era mais forte do que qualquer problema. Grande engano. Eu costumava ir na casa da Patrícia todo sábado depois do trabalho. E foi exatamente num desses sábados que eu percebi que as coisas começaram a ficar estranhas. Como já era de costume de anos, eu nem avisava mais. Simplesmente saía do trabalho e ia direto pra lá. Toquei a campainha e a mãe dela atendeu e disse: "A Patrícia saiu, ela não te falou?" Eu disse: "Não, dona Marta, ela não disse nada. Você sabe pra onde ela foi?" E ela respondeu: "Não, meu filho, ela passou a manhã toda na frente do computador e saiu sem dizer nada. Quando eu entrei no quarto pra falar com ela, ela parecia meio nervosa e disse que era pra eu sair. Acho que ela estava no Facebook. Pra muitas pessoas isso poderia ser algo normal, não pra Patrícia, pois ela nunca foi de usar o computador e sempre odiou o Facebook. Ela só tinha por fachada, mas nunca postava nada e ficava meses sem entrar. E sumir assim do nada, sem me avisar, eu fiquei preocupado. Tentei ligar pra ela e caiu na caixa postal direto. Mandei várias mensagens e nada, ela nem visualizava. Voltei pra casa e não conseguia parar de pensar no que ela poderia estar fazendo. Será que eu teria feito algo que ela não gostou? Foi então que lá pelas 8 da noite ela me mandou uma mensagem pedindo desculpas por ter esquecido de avisar que precisou fazer um trabalho da faculdade na casa de uma amiga. Ficou sem bateria. Eu disse tudo bem, tentei fingir que nada aconteceu, mas achei muito estranho. Mais estranho ainda foi o fato de nos próximos dias ela estar muito mais ausente do que já esteve em todos os anos de namoro. Ela demorava horas para responder minhas mensagens e me disse que no próximo fim de semana precisava terminar o trabalho e não ia conseguir me ver também. 7 anos de namoro e isso nunca tinha acontecido. Eu fiz algo que a deixou irritada. Ela está querendo terminar. Ela está me traindo. Pensamentos ruins não paravam de brotar na minha mente. E eu simplesmente não conseguia pensar em outra coisa. Nem trabalhar direito eu conseguia mais. Foi então que eu decidi tomar uma atitude drástica. No setor de TI do meu trabalho tinha um cara que era super nerd. E o boato de que ele conseguia invadir sites e quebrar senhas chegou até mim. Chamei ele para conversar depois do almoço e expliquei que precisava da senha do Facebook da minha namorada por motivos pessoais. Perguntei se ele conseguia invadir. E ele me disse que sim, pela modéstia quantia de R$ 250. Pode fazer, eu disse. Me manda a senha e eu te mando a grana. Dito e feito. Depois de 2 dias, ele me manda um e-mail com a senha do Face da Patrícia. Minhas mãos começaram a suar. Eu queria porque queria a senha dela. E agora estava com medo do que poderia encontrar. Um medo que se justificou minutos depois. Respirei fundo e entrei no Facebook dela. E de cara, vi que a primeira conversa era com o tal de Matheus.
À medida que fui lendo, senti uma onda de raiva correndo nas minhas veias. Você é 10 vezes mais homem que o meu namorado. Aquele broxa meia bomba. Não vejo a hora de te ver no sábado e sentir seu pau duro dentro de mim o dia todo. Você vai me fazer gozar de novo, amor? Eu entrei em estado de choque. Admito, não consegui segurar as lágrimas. A mulher que eu amava, esperava que fosse a mãe dos meus filhos, me trocou por um mané e dizia coisas dignas de uma prostituta. Coisas que ela nunca se atreveu a dizer pra mim. Pra um cara que, segundo ela, era 10 vezes mais homem que eu pelo fato de ter um pau duro e fazê-la gozar. Liguei pra minha gerente e disse que estava passando mal, pois precisava ir embora. Eu não tinha condição nenhuma de continuar trabalhando. Fui pra casa, me tranquei no quarto e tentei dormir, mas não consegui. Eu me senti humilhado. Como ela poderia fazer algo assim comigo? Como? Eu tentei evitar, mas liguei o meu computador e li a conversa até o final. E olha, a conversa era longa. Parece que eles se conheceram em um aniversário de uma prima dela que eu não pude ir porque estava trabalhando. Eles já tinham saído várias vezes, e ela estava até falando em terminar comigo para ficar com ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não puxei assunto com ela nos próximos dias, e ela também não falou comigo. Não sabemos bem o motivo. E aí, no fim de semana, ela me manda a seguinte mensagem. Foi muito legal o tempo que passamos juntos, mas acho que não sinto mais nada por você e não acho justo te enrolar. Pra mim, é difícil de te dizer isso pessoalmente. Por isso, achei que te mandar essa mensagem era uma coisa certa. Espero que você tenha muito sucesso, Patrícia. Embora eu já esperasse, isso doeu. Ela não teve sequer coragem de falar comigo pessoalmente depois de 7 anos juntos. Essa foi a pior fase da minha vida. Minha autoestima não existia e eu não me sentia digno de ser chamado de homem. E acabei entrando numa depressão. Estava acima do peso, ia do trabalho para casa, de casa para o trabalho, sem nenhuma perspectiva de mudança. E depois de alguns meses nessa, eu vi que a Patrícia postou uma foto no Facebook dela com o mané. A princípio aquilo doeu, me deixou com muita raiva. Eu perdi até a fome. Era como se eu me sentisse menos homem do que ele. Mas depois de alguns dias, parei para refletir. Eu posso deixar essa vadia acabar com a minha vida, ou simplesmente posso usar isso como motivação. E foi isso que eu fiz. Eu jurei pra mim mesmo que nunca mais ia ser humilhado por uma mulher na minha vida. E comecei a pesquisar sobre disfunção erétil. O fato é que mesmo depois do namoro terminar, eu não estava conseguindo uma ereção dura sequer assistindo Xvideos. E isso começou a me preocupar. Se com menos de 30 anos eu já estava assim, imagina depois. Vi que existiam tratamentos como reposições hormonais, pílulas como Viagra, injeções, gels e até próteses. Eu me nego a usar qualquer uma dessas coisas, pensei. Imagina, depender de Viagra sempre que eu quiser transar e correr riscos de ferrar com a minha saúde? Pra você ter uma ideia, dá uma olhada na lista de efeitos colaterais do Viagra. Dores de cabeça, visão comprometida, perda de audição, problemas cardíacos, zumbidos, palpitações, suor frio, vasodilatação, congestão nasal, dor nos olhos, vômito, olhos vermelhos. Acho que nem preciso continuar, né? Com certeza, existe um jeito natural de resolver esse problema. Uma maneira de ter ereções robustas, sem depender de remédios ou tratamentos. E mesmo se não tivesse tantos efeitos colaterais, uma parte do meu ego me fazia sentir menos homem só de pensar na ideia de usar Viagra. Eu sou homem, caramba, não posso depender de remédios para ter uma ereção. Continuei com as minhas pesquisas e descobri que uma das causas da disfunção erétil é o baixo índice de testosterona, principalmente em homens acima de 40. Vi que o tratamento mais comum nesse tipo de caso era a reposição hormonal, mas sinceramente, tratamentos assim apenas mascaram o problema. O ideal seria encontrar alguma coisa que fizesse meu corpo voltar a produzir testosterona naturalmente. E mais uma vez, olha a quantidade absurda de efeitos colaterais que a reposição hormonal pode causar. Agravamento de câncer de próstata, aumento do risco de doença cardiovascular, toxicidade do fígado, aparecimento ou piora da apneia do sono, acne e oleosidade na pele, reações alérgicas na pele devido a aplicações do adesivo, aumento anormal da mama ou aparecimento de câncer de mama. Sem chance de arriscar ter um câncer. Eu ia achar a solução natural de qualquer forma. E foi então que, vendo alguns vídeos no YouTube, achei um documentário que na hora me chamou a atenção. Ameaça ao Homem, a preocupante feminização do macho. Como assim feminização do macho? Assistindo ao documentário, eu percebi que não é culpa nossa a queda de testosterona. A sociedade está espalhando hormônios femininos por todos os lados. Nossa comida e até nossos produtos de higiene estão repletos de estrogênio. Para você entender, a testosterona e o estrogênio são dois dos principais hormônios masculinos e femininos, respectivamente. E o normal seria que os homens tivessem mais testosterona e menos estrogênio. Mas graças ao ambiente em que vivemos, isso está cada vez mais difícil. E sabe o que é pior? Baixos níveis de testosterona e altos níveis de estrogênio são considerados uma das principais causas da disfunção erétil. Inclusive fazendo com que muitos homens fiquem com características femininas. Tem até vídeo no YouTube de um cara que começa a tomar estrogênio e em 14 meses praticamente vira uma mulher. Eu notei que boa parte dos alimentos que eu comia eram ricos em estrogênio e praticamente não consumia nada que elevasse meus níveis de testosterona. Talvez esse fosse o problema, pensei. Então fiz uma lista de alimentos ricos em estrogênio e passei a evitá-los. Eu fiz uma lista de alimentos que ajudavam a regular os níveis de testosterona e passei a consumi-los. Até comecei a fazer exercícios, pois descobri que eles ajudam a aumentar os níveis de testosterona também. Depois de um mês
mês fazendo isso, perdi 5 quilos e me sentia muito mais disposto, com muito mais energia. Porém, nem assistindo filmes pornôs eu conseguia ter ereções firmes. Talvez leve mais tempo, pensei. Mas no fundo, eu senti que alguma coisa ainda bloqueasse a testosterona no meu corpo. E eu precisava descobrir o que era. Pois se a testosterona estivesse normal, não existe a menor possibilidade de eu não ter uma ereção. Nesse meio tempo, entrou uma secretária nova na minha empresa, a Bruna. Cara, como ela era simpática. No primeiro happy hour já começamos a conversar e eu senti que podia ter uma chance ali. Na outra semana, almoçamos juntos todos os dias. E chamei ela pra sair. Dessa vez, só comigo, na sexta-noite. Ela topou. Depois do jantar, fomos pro carro e as coisas começaram a esquentar. Ela sentou no meu colo e começamos a nos beijar. E eu comecei a ficar apavorado. Levanta, levanta. E nada. Uma gata estava sentada no meu colo, louca de desejo, e meu pênis estava quase morto. Mais uma vez, ele me deixou na mão. Eu continuei beijando a Bruna, mas estava muito nervoso, imaginando o que ela poderia pensar se visse que eu era broxa. E quando ela tentou puxar meu zíper, eu disse: Ei, tá pensando que eu sou um cara fácil? Você tem que me conquistar primeiro. Sério, gata, amanhã eu acordo cedo. Vou te deixar em casa e depois continuamos, ok? Eu não sei como, mas funcionou. E o pior, deixou a Bruna louca atrás de mim. Ela não parava de mandar mensagem dizendo que não via a hora de me ver de novo. E eu estava apavorado. Aquela ansiedade estava me matando. Só conseguia pensar na vergonha que eu ia passar quando ele não levantasse. E na Patrícia dizendo que existia outro cara que era 10 vezes mais homem do que eu. Eu não ia passar por isso de novo. Não mesmo. Continuei pesquisando que nem um louco, pois com certeza existia algum jeito de acabar com o meu problema. E mais uma vez, voltei às causas. Porque pensei, os remédios até podem eliminar os efeitos e me dar uma ereção temporária, mas eu vou depender deles a vida toda. Agora, se eu descobrisse o que estava bloqueando a minha testosterona, nunca mais teria que me preocupar com isso novamente. E nessa nova pesquisa, decidi fazer buscas em sites americanos com publicações científicas, pois estava cansado de procurar em fontes que eu não podia confiar 100%. E depois de passar por vários sites, eu encontrei um artigo que me chamou a atenção. Nesse artigo, o autor mostrava vários pontos que fazem nossa mente praticamente nos impedir de ter uma ereção. Emoções negativas, associações erradas, traumas, cérebro sobrecarregado, ansiedade. Todos esses fatores têm uma grande capacidade de nos deixar estressados. Disso eu já sabia. O que eu não sabia é que o estresse libera quantidades excessivas de um hormônio chamado cortisol no nosso corpo, fazendo com que os níveis de testosterona caiam absurdamente. Em outras palavras, a nossa mente é capaz de gerar um hormônio bizarro que bloqueia nossa testosterona e assassina nossas ereções. E é exatamente isso que vários estudos comprovam. O estresse eleva nossos níveis de cortisol e reduz drasticamente nossos níveis de testosterona, causando a disfunção erétil. Sabe aquele dia que você sai do trabalho cansado, bravo com seu chefe e cheio de preocupações na cabeça? E aí você chega em casa e só quer saber de deitar na cama e esquecer de tudo. Só que nessa hora, sua mulher quer fazer sexo com você? Como o estresse liberou altos níveis de cortisol no seu corpo, é óbvio que seus níveis de testosterona estão baixíssimos. E as chances de ter uma ereção poderosa e completa são quase nulas. E o que acontece depois? Você começa a associar sexo a algo negativo. Toda vez que você pensa em sexo, fica com aquele medo do seu amigo não subir na hora H. E como o sexo, que exige um estado mental positivo para funcionar, acaba virando algo negativo, passa a te deixar ansioso, inseguro e mina a sua confiança. Tudo isso vira uma bola de neve que faz sua mente acreditar que você não é capaz de ter uma ereção. Por isso, só de pensar em sexo, sua mente já se enche de pensamentos do tipo: e se ele não funcionar de novo? O que ela vai pensar de mim? Esses pensamentos negativos geram ainda mais cortisol no seu corpo, bloqueando sua testosterona quase que por completo. Então, agora eu já sabia que um hormônio bizarro estava impedindo minhas ereções. Comecei a pesquisar por algo que fizesse a minha mente me ajudar na hora do sexo, ao invés de atrapalhar. Eu precisava descobrir alguma forma de reverter a associação negativa que eu tinha feito com o sexo. E através de um vídeo no YouTube, acabei descobrindo um negócio chamado PNL, que basicamente é uma forma de programar a sua mente para atingir os resultados que você deseja. Isso pode me ajudar, pensei. Só que os cursos eram muito caros, por volta de R$ 6.000. Então comprei alguns livros. E enquanto os lia tentando desesperadamente achar alguma solução, fiquei sabendo que em São Paulo haveria uma palestra grátis prometendo explicar tudo sobre PNL. Não pensei duas vezes e me inscrevi. O evento foi numa quarta-noite. Me lembro bem, pois eu queria ver um jogo de futebol na TV e decidi assistir para ir na palestra. Deveria ter por volta de 15 pessoas na sala. E do nada entra um polonês, super bem vestido, dizendo que aprendeu português em 7 dias usando técnicas de PNL. O cara era muito foda. Ele começou a explicar o que era PNL e foi falando sobre algumas técnicas. E eu anotei cada palavra que saía da boca dele. No início, aprendi bastante coisa, mas nada que me ajudasse a resolver meu problema. Até que ele disse algo que acendeu uma luz na minha cabeça. Ele começou a falar de uma técnica de PNL que disparava um estado emocional através de um estímulo externo. Essa técnica foi descoberta por um russo chamado Pavlov, que até ganhou um prêmio Nobel por causa dela. Ele fez o seguinte experimento. Pegou um cachorro e começou a dar comida para ele. Só que toda vez que ele dava comida ao cachorro, disparava uma espécie de campainha. Ou seja, toda vez que o cachorro comia, ele fazia um barulho específico. Depois de repetir isso algumas vezes, ele fez o seguinte. Apenas disparou a campainha sem dar comida ao cachorro. O resultado? Ao ouvir o som da campainha, o cachorro começou a salivar.
desejar, mesmo sem receber a comida. Essa técnica recebeu o nome de condicionamento. Ou seja, através de um estímulo externo, uma sensação foi gerada. E isso acontece com a gente o tempo todo. Por exemplo, você já ouviu uma música que te deixou triste? Provavelmente você ouviu essa música em uma fase difícil da sua vida. E toda vez que ela toca, acaba disparando esse sentimento. Ou talvez você sinta o cheiro de determinado perfume e se lembre de uma pessoa especial na sua vida que usava. E só de sentir esse cheiro, você fica feliz ou triste, dependendo do que você viveu com essa pessoa. Foi então que as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça. Bom, eu já sabia que minha mente estava me pedindo de ter uma ereção completa e sólida como eu gostaria. Ao invés de ver o sexo com entusiasmo, só de pensar nisso, eu imaginava coisas ruins e constrangedoras que poderiam acontecer, como falhar na hora H, ser traído novamente, ser humilhado. Eu acredito que você sabe do que eu estou falando. Caso contrário, não estaria assistindo esse vídeo até agora, não é mesmo? Bom, se nós associamos coisas negativas ao sexo, principalmente motivadas pelo estresse, a única forma de reverter essa condição e fazer com que esse hormônio pare de bloquear nossa testosterona é trocar a associação mental que fazemos ao sexo e dar um jeito de usar nossa mente para minimizar os efeitos do estresse. Pois o sexo é uma energia positiva e é praticamente impossível ter uma ereção completa com uma cabeça repleta de pensamentos e associações negativas. Mas quando o polonês mencionou essa técnica, eu pensei, por que não usar isso para associar o sexo a algo positivo? Por que não usar o condicionamento para ficar com tesão ao ver uma mulher? Por que não criar estímulos no meu quarto, em partes do meu corpo ou em objetos, para evocar um estado de alegria e masculinidade sempre que eu for transar? Por que não evocar ondas de prazer que automaticamente me deixam menos estressado, bloqueando meu cortisol e deixando um caminho livre para minha testosterona fluir e dar a ereção que eu quero tanto? Saí da palestra super entusiasmado para testar isso. Me tranquei no quarto e comecei a botar a técnica em prática. Foi bem difícil no começo, pois na palestra ele não ensinou como fazer isso. Só mencionou a técnica e como ela funcionava. Meti a cara nos livros e comecei a fazer vários testes. Só que as minhas primeiras tentativas foram um fracasso. Falta alguma coisa, eu pensei. Falta algum detalhe. Foi então que no dia seguinte, um amigo meu do trabalho me falou o seguinte: cara, fiz uma massagem diferente ontem. E eu falei, como assim diferente? E ele disse, é uma massagem mais sexual. Você não transa com a massagista, ela não é puta, mas ela faz uma massagem sensual e por alguns minutos massageia até o seu pênis. Como eu andava meio desanimado nos últimos tempos, decidi experimentar uma coisa nova. Vai que isso me ajuda a ter uma ereção. Chegando lá, a moça pediu pra eu deitar na maca e tirar a roupa. Ela começou massageando todo o meu corpo, com uma música bizarra tocando de fundo. Eu fechei os olhos e entrei na experiência. Foi então que a massagista começou a tocar em uma parte do meu corpo que estava me deixando excitado. E não era o meu pênis. Também não era em outro lugar que você deve estar pensando. E na hora, eu comecei a me concentrar e mentalmente usar a técnica de condicionamento. Fui percebendo que sempre que ela tocava nesse ponto específico do meu corpo, eu comecei a ficar mais excitado. E mentalmente não parava de botar em prática o condicionamento. Minhas emoções estavam cada vez mais positivas. E eu senti uma forte sensação de prazer por todo o meu corpo. E depois de uns 40 minutos nesse processo, eu finalmente consegui. Uma ereção forte como uma rocha. Eu simplesmente não podia acreditar. Na verdade, eu nem reconhecia meu pênis. Ele era muito maior do que eu pensava. Com ele totalmente ereto, eu ganhei por volta de 4 centímetros de comprimento a mais. E ele ficou bem mais grosso. Acho que a massagista até se assustou. Fui pra casa em êxtase. Eu não me lembrava da última vez que tive uma ereção como aquela. Meu pênis parecia uma barra de ferro. Continuei praticando em casa e depois de alguns dias minhas ereções estavam praticamente instantâneas. Bastava acionar o gatilho e bum! Todo o sentimento de prazer corria pelas minhas veias e me dava uma ereção impenetrável. Era isso que faltava na técnica de condicionamento. Achar o ponto certo no corpo que estimula o prazer. Muitos homens acham que é o pênis. E eu também achava. Mas é um local que ninguém podia imaginar. E como eu falei, não é lá atrás também. Eu não vi a hora de usar a minha mais nova e poderosa ferramenta. Mas agora eu precisava testar ela de verdade. E não sozinho no meu quarto. Mandei a seguinte mensagem pra Bruna, a recepcionista do escritório que eu tinha ficado. Eu quero te ver agora. Poucos minutos depois ela me respondeu. Como assim agora? Assim do nada? Hahaha. Eu estou em casa. Se você vier me buscar, a gente pode se ver. Corri pro meu carro e fui direto pra lá. Cheguei em meia hora e comecei a ficar tenso. O efeito já tinha passado e agora eu precisava disparar a técnica ao vivo, como uma mulher de verdade. Fiquei um pouco nervoso, mas decidi ir em frente. Começamos a nos beijar no carro e até o momento, nada do meu pênis levantar. Foi então que eu me concentrei e acionei o estímulo conforme eu havia praticado. Na hora, eu senti uma onda de masculinidade preenchendo cada célula do meu corpo e meu pênis ficou duro como uma pedra. Era como se essa técnica bloqueasse qualquer barreira que impede a nossa testosterona de fluir pro nosso corpo. Foi incrível. Em poucos segundos, depois de usar a técnica, a ereção estava ali. Liguei o carro e a levei direto pro motel. Foi a melhor noite da minha vida. Passamos a noite inteira fazendo sexo. E ela gritava de prazer. Quando acabamos, ela me disse: meu, que loucura, minhas pernas estão até tremendo. Devo confessar que meu ego aumentou bastante. Me senti incrível, como se tivesse uma poderosa ferramenta capaz de dar prazer a qualquer mulher. Transamos várias vezes depois disso. E nunca mais meu amigo me deixou na mão. Bastava disparar o gatilho e bum, lá estava ele, de pé, como um tronco de árvore. E nunca mais iria ser humilhado por nenhuma mulher. Nunca. Eu estava tão feliz que até voltei a frequentar as festas da família. Em um dos churrascos aconteceu um negócio meio constrangedor. Rolou uma discussão por causa de quem ia buscar carvão. Meu tio não queria ir, e minha tia gritou em voz alta: dorme o dia todo, não ajuda em nada, se pelo menos desce no couro, mas nem isso ele aguenta. Esse meu tio era um cara bem tímido, e nessa hora ele ficou vermelho igual um pimentão e saiu da sala. Eu me senti mal, porque na hora um filme passou pela minha cabeça. Dei
Dei um jeito de me aproximar dele quando ninguém estava vendo, e o chamei de canto. Tio, vem cá, eu preciso te falar uma coisa. Sem querer, eu ouvi o que a tia falou e eu sei que esse assunto é chato, mas eu tenho que te falar uma coisa. Eu contei tudo. O que tinha acontecido com a Patrícia, como isso me afetou, os testes que fiz, o hormônio que impedia ereções e como eu resolvi o problema. Perguntei pra ele se ele gostaria de testar. Ele me disse: "Ah, mas eu estou velho, não sei se isso resolve pra mim." E eu falei: "Vamos fazer um teste. Afinal, é algo totalmente natural e não tem risco nenhum." Ensinei a técnica e ele me prometeu aplicar. Eu já tinha esquecido disso quando uma semana depois ele me liga. Atendi e ele já chegou falando: "Eu queria te agradecer, sério mesmo. Eu nunca tinha falado sobre isso com ninguém, porque era muito difícil assumir esse problema. Estava quase separando da sua tia. Brigávamos sempre por coisas bobas, mas no fundo, o que motivava todas as nossas brigas era a falta de sexo. Eu coloquei a técnica em prática nessa semana e ontem à noite sua tia nem acreditou o jeito que eu peguei ela. Nem me lembrava da última vez que tínhamos feito isso. Obrigado mesmo, e não sei o que seria se você não tivesse tomado coragem de falar comigo sobre isso." Foi então que caiu a minha ficha. Esse é um problema mais sério do que eu imaginava, pois principalmente para os homens, isso é algo difícil de assumir. É algo que machuca nosso ego, e por isso temos dificuldade de buscar ajuda. Como eu já tinha experiência com computadores, decidi criar um guia com tudo que eu aprendi sobre disfunção erétil, pois meu tio me fez perceber que isso poderia ajudar muita gente, ainda mais num país onde 10 milhões de homens precisam de Viagra para ter uma ereção. O legal da internet é que eu consigo compartilhar esse material através de um vídeo como esse, de uma forma totalmente confidencial e segura. E decidi chamar esse material de Guia da Ereção Instantânea. Basicamente, eu organizei todas as minhas técnicas que me fizeram ir de meia bomba a ter ereções impenetráveis. E gravei uma série de vídeos ensinando você como fazer o mesmo. Tudo passo a passo em um ambiente totalmente seguro. Dá uma olhada no que você vai aprender. A técnica Viagra Mental, que desperta sua masculinidade e te permite ter ereções duras como pedra instantaneamente. Com um passo a passo simples, você irá eliminar o grande vilão que está bloqueando suas ereções e finalmente terá total controle sobre sua vida sexual. Use essa técnica para ter ereções indestrutíveis quando, onde e com quem você desejar. Nunca mais você precisará pensar em outras mulheres ou se esforçar para ter uma ereção, já que essa técnica totalmente natural desbloqueia o hormônio que impede a testosterona de fluir no seu corpo, causando ereções potentes e imediatas. Os pontos do prazer. Depois de vários testes e pesquisas, eu descobri que nosso corpo tem vários pontos que causam muito prazer. Acidentalmente, eu descobri apenas um deles, mas hoje eu uso vários. Você mal pode imaginar o prazer sexual que correrá pelas suas veias quando você combinar a técnica Viagra Mental com os pontos do prazer. É praticamente impossível não ter uma ereção indestrutível se você seguir o simples passo a passo que eu vou te mostrar. O comando libertador da fera, que desbloqueia sua mente para ter uma super performance na cama e fazer a sua mulher não acreditar no animal selvagem que está dentro dela, sem uso de remédios, de forma totalmente natural. Chega de transas de 5 minutos com pênis meia bomba. Com essa técnica, você vai liberar seu lado mais primitivo e fazer a cama tremer por horas, deixando sua mulher completamente satisfeita e se tornando indispensável sempre que ela quiser sentir prazer. Se você é um homem orgulhoso como eu, essa técnica vai fazer com que você se sinta o homem mais poderoso do mundo após ver o nível de satisfação da sua mulher após o sexo, já que sua ereção será potente e durará por horas. A estrutura da técnica excitação do predador, que automaticamente dispara um gatilho que te deixa excitado onde, quando e com quem você quiser. Com apenas um toque em uma região secreta do seu corpo, você irá disparar uma onda primitiva de masculinidade por todo o seu corpo e terá uma ereção forte como o tronco de uma árvore instantaneamente. Com a técnica excitação do predador, você nunca mais ficará frustrado por ter broxado na hora H. E sua mulher vai te agradecer por usar isso com ela. O teste de fogo, que garante que você não falhe na hora H. Antes de bater um pênalti numa final de campeonato, é preciso treinar, certo? Você vai aprender exatamente o passo a passo como testar a técnica excitação do predador sozinho. E garantir que o seu amigo não te deixe na mão quando você mais precisar dele. A bússola do mal. Imagine que você tivesse o poder de entrar na sua mente e vasculhar por qualquer gatilho, trauma ou associação mental que está te impedindo de ter ereções que nossos avós tinham sem problema. Com a bússola do mal, você irá identificar e expulsar todos esses gatilhos da sua mente, fazendo com que nada mais te impeça de ter ereções que vão deixar sua mulher excitada só por colocar a mão na sua calça. A técnica da matilha, que multiplica o efeito predador por 10 e faz suas ereções ficarem tão robustas que você ficará com dificuldades até em reconhecer seu pênis. Uma ereção completa faz você ganhar até 4 centímetros de pênis, além de aumentar sua largura. Você iria para guerra com 10% de munição na sua metralhadora? Pois é isso que você faz hoje na hora de transar com sua mulher. Com a técnica da matilha, você vai carregar a sua arma letal até o limite e descarregar toda a munição, gerando prazeres incontroláveis na sua mulher. É como se você tivesse uma ereção em cima de outra ereção. Você não vai acreditar quando eu botar isso em prática. Porque um pênis de 8 centímetros é suficientemente capaz de dar prazer para qualquer mulher, desde que ele esteja ereto como uma rocha. Como instaurar uma resistência espartana no seu pênis, que será fundamental para que você leve a sua mulher ao orgasmo. Como mudar seu estado mental em apenas 2 minutos com um truque corporal. Imagine acabar com o cortisol e desbloquear sua testosterona em apenas 2 minutos com um truque simples.
o mapa do prazer, que automaticamente te faz entender uma mulher na cama e saber exatamente o que faz sentir prazer. Usando esse mapa, você só precisará repetir os movimentos que você tem absoluta certeza de que sua mulher está gostando. Isso geralmente varia dependendo da mulher, mas esse mapa te ensina a ler os sinais e saber exatamente o que sua mulher gosta, fazendo com que ela sinta que nenhum homem no universo poderia dar mais prazer para ela do que você. Porque assistir filmes pornôs pode estar matando a sua masculinidade. E como reverter o efeito de perda de sensibilidade sexual causado por esse tipo de filme? O efeito mente positiva, que muda o seu frame mental de algo negativo para positivo, fazendo com que seus níveis de estresse, causadores de todo esse mal, sumam do seu corpo. Imagine viver uma vida mais positiva e mais feliz. E de quebra, ver isso se transformar numa ereção indestrutível. A técnica fechamento da torneira. Use essa técnica para ter orgasmos sem ejacular e manter a sua ereção firme mesmo após sentir ondas fortes de prazer. Está cansado de gozar rápido e terminar o sexo em poucos minutos? Use isso e mantenha seu pau ereto como um tronco de árvore mesmo após gozar. E muito, mas muito mais. Imagine usar um simples método que faz com que você expulse os fantasmas mentais que te impedem de ter uma ereção. Passe a associar isso a algo positivo e tenha ereções duras como pedra instantaneamente. Onde, quando e com quem você quiser. Apenas tocando uma parte secreta do seu corpo. Imagine sutilmente deitar na cama da sua mulher e dar a ela uma noite de prazer muito mais intensa do que ela poderia imaginar viver ao seu lado. Tudo isso usando um método totalmente natural e definitivo, que vai despertar toda a masculinidade que já existe dentro de você, mas que está sendo impedida de aparecer quando você mais precisa. Sem pílulas que te tornam dependente e podem causar diversos tipos de doença. Sem reposições hormonais caras que podem até te deixar com câncer de próstata. Portanto, se você nunca mais quer sair da cama frustrado por querer dar prazer a uma mulher e não conseguir, se você não quer ser traído como eu fui, por não dar conta do recado, se você quer ser admirado por sua mulher e fazer ela sentir que você é a única coisa que ela mais precisa para sentir prazer, ou até mesmo se você não é o cara que tem o maior pênis do mundo, mas sabe que só precisa deixar ele ereto para dar prazer à sua mulher, o treinamento Guia da Ereção Instantânea vai funcionar para você. Acha isso legal? É que você ainda não viu os bônus. Exatamente, eu ainda preparei uns bônus e você não precisa pagar nada por eles. O primeiro bônus recebe o nome de Ereção de um Pornstar. Quando eu iniciei a busca por uma ereção instantânea, eu estudei todos os tipos de estratégias que poderiam me ajudar. Dentre as muitas coisas que eu descobri, acabei tendo acesso a um treinamento secreto de um ator pornô americano. E esse treinamento consiste em uma série de exercícios totalmente naturais que fazem seu pênis não só ficar duro como uma rocha, como ter um aspecto musculoso igual aos atores pornôs. Sua mulher vai sentir que uma britadeira está entrando nela quando você combinar as técnicas mentais com esses exercícios. E você vai se sentir como homem de ferro. E esse bônus é totalmente grátis para todos que fizerem a compra do Guia da Ereção Instantânea. Assim como o próximo bônus, que recebe o nome de Mensagens do Abate. Sua mulher já fez corpo mole pra transar com você? Ela já inventou desculpas, disse que estava com dor de cabeça, entre outras coisas? Minha ex-namorada fazia isso direto. E eu sei como é ver no rosto da mulher que você ama a mensagem de que ela não tem vontade de transar com você. Porém, com as mensagens do abate, isso vai mudar. Nesse guia você receberá 50 mensagens de texto que vão deixar sua mulher louca para que você chegue em casa, arranque a roupa dela e a faça sentir prazer. Tudo porque essas mensagens foram criadas com base em gatilhos psicológicos que despertam o lado mais selvagem do cérebro de uma mulher. Tudo isso vai ficar ainda melhor com o terceiro bônus totalmente grátis que eu tenho pra você, que recebe o nome de Alimentação Testopower. Lembra dos alimentos que eu passei a consumir quando eu descobri a femininização da nossa sociedade? Pois é, esses alimentos não resolveram o meu problema por completo, mas melhoraram e muito a minha energia, e até me fizeram perder peso. Eu acredito que esse bônus feche um tripé muito importante, pois agora você saberá exatamente como controlar sua mente e seu corpo, para ter as ereções mais potentes da sua vida. Nesse guia, você verá uma lista de mais de 50 alimentos e temperos que regulam seus níveis de testosterona. Inclua-os na sua dieta e sinta a diferença no seu corpo. E no final dele verá uma lista dos piores alimentos que um homem poderia comer. Mas come. Esses alimentos são ricos em estrogênio e fazem com que todos os dias um pouquinho da nossa masculinidade escape pelo ralo. O problema é que nossa sociedade está repleta deles e você ficará chocado ao perceber que durante anos consome coisas que expulsam a masculinidade de você sem perceber. Agora você pode continuar se frustrando toda vez que sua mulher está em cima de você, cheia de vontade de sentir prazer, que você sabe que não vai conseguir dar por esse hormônio que bloqueia sua masculinidade. Pode continuar usando Viagra sempre que for transar e colocar a sua saúde em risco. Pode tentar um tratamento à base de reposição hormonal e gastar R$350 de 3 em 3 meses, o que dá R$1.400 por ano, pelo resto da sua vida e de quebra aumentar drasticamente as chances de desenvolver um câncer de próstata e outras complicações de saúde. Ou pior, pode correr o risco de ver a sua mulher te trair com um cara que a faça sentir prazer de verdade, um prazer que você está impedido de oferecer. E eu vou te falar, essa opção é a mais dolorosa de todas.
Você também pode tentar agradar a sua mulher com presentes e jantares, achando que isso vai suprir uma falta insubstituível para ela. Ou você pode reconhecer que precisa voltar a ter o controle da sua vida sexual. Mas tentar, aprender tudo por conta própria, fazer um curso de PNL que custa mais de R$ 5.000, ler uma tonelada de livros de hipnose e condicionamento, entre outras coisas, tentar descobrir a forma correta de usar as técnicas para esse problema específico e testar tudo isso. Mas é óbvio que você corre o risco de tudo dar errado. Pois embora a PNL ensine muitas coisas prontas, você ainda terá o trabalho de adaptar tudo para a ereção. E isso não é fácil, além de levar tempo. E sua mulher pode não esperar até sua nova versão capaz de dar todos os prazeres que ela busca surgir. E outro cara, talvez até mesmo algum cara que está vendo esse vídeo agora, pode usar essas técnicas e dar o maior prazer à mulher que deveria ser sua. Digo isso por experiência própria. Quanto vale ter esse poder? Quanto vale ser capaz de ter uma ereção sólida, robusta e duradoura, capaz de dar os mais profundos prazeres a qualquer mulher? Quanto vale voltar a ver o brilho nos olhos da mulher que você ama e fazê-la voltar a se sentir uma garotinha que não vê a hora de transar com você em qualquer canto da casa? Se você é como eu era, você sabe que isso não tem preço. Porém, você terá a oportunidade de ter acesso a tudo isso por pouco. Por muito menos do que vale, na verdade. Eu não vou te cobrar R$ 5.000, que é o preço de um curso de PNL. Até porque eu não fiz. E, obviamente, o curso não vai te dar as ferramentas prontas como eu vou. Não vou te cobrar sequer R$ 1.000, que é o preço que muitos homens gastam em reposições hormonais e remédios todos os anos, correndo o risco de ter sérias complicações de saúde. E se eu dissesse que tudo isso vai custar menos de 50 centavos por dia? Você me chamaria de louco, né? Então pode me chamar, porque por apenas 12 vezes de R$ 19,19 ou apenas R$ 197 à vista, você tem acesso ao guia Ereção Instantânea agora mesmo. Tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo desse vídeo e adquirir o guia. Se você for pagar por cartão, pode ficar tranquilo, pois na fatura aparecerá apenas Guia EI. Se alguém, como a sua esposa ou algum amigo, tiver acesso à sua fatura, pode ficar 100% tranquilo, pois a sua privacidade estará garantida. Ninguém precisa ficar sabendo disso. Fora que o material é disponibilizado pelo Hotmart, a maior plataforma de produtos digitais do Brasil, e a sua compra é totalmente segura. Assim que o seu pagamento for aprovado, você recebe automaticamente um e-mail com as instruções para acessar o material, e pode aplicá-lo ainda hoje caso pague via cartão de crédito. Se você assistiu esse vídeo até agora, significa que você quer isso. Você quer esse poder. Você quer ser capaz de criar ereções impenetráveis instantaneamente. Mas para isso acontecer, você precisa dar o próximo passo. Eu definitivamente não posso fazer isso por você. Como diria Tony Robbins, é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Minha vida sexual mudou quando eu decidi que iria fazer alguma coisa a respeito. E essa decisão impactou várias áreas da minha vida. Eu me tornei um cara mais confiante em tudo. Melhorei minha saúde e até no meu trabalho. Pois eu me libertei das coisas que me limitavam. Agora, você tem a chance de fazer o mesmo. Na verdade, você tem a chance de pegar um atalho e literalmente copiar o que eu já testei e sei que dá certo. Basta clicar no link abaixo do vídeo e fazer a sua inscrição e ver a mágica acontecer. E para deixar sua decisão ainda mais fácil, você pode apenas testar o guia. Exatamente. Você tem 30 dias para testar o guia e sentir por conta própria o gostinho da vitória. Ao ver a sua mulher totalmente exausta e satisfeita ao final de uma noite de sexo com você, você verá como o rosto da sua mulher vai mudar quando você chegar em casa, pois ela sabe que está prestes a ter uma experiência sexual incrível, proporcionada pelo homem que ela sempre desejou que aparecesse. Você pode ouvir ela pedindo por mais e mais, até chegar ao orgasmo, e ver as mensagens que ela te manda durante o dia dizendo que não vê a hora que você volte para casa para ela arrancar a sua cueca com os dentes. Foi exatamente isso que me disse a Bruna, depois que eu apliquei essas técnicas em mim, sem precisar de drogas que vão destruir a sua saúde, usando só a coisa mais poderosa que você tem com sabedoria, a sua mente. E se por qualquer motivo você sentir que esse guia não funcionou para você, basta solicitar o seu dinheiro de volta dentro desse prazo e eu devolvo cada centavo sem fazer nenhum tipo de pergunta. Então basta clicar no botão abaixo desse vídeo agora mesmo e ter acesso a tudo isso ainda hoje. Você sabe que as mulheres gostam até mais de sexo que os homens, certo? Inclusive, alguns estudos mostram que depois dos 30, o apetite sexual de uma mulher aumenta, ao contrário do que muitos pensam. É só você reparar como mulheres de mais idade ficam quando aparece um cara boa pinta na novela. Então, se a sua mulher não está pulando no seu colo toda vez que você chega em casa, você precisa mudar alguma coisa. E você sabe bem o que é. Você sabe que nada do que você fizer vai substituir um bom sexo com a sua mulher. E isso é algo que você precisa resolver se quiser continuar a ter um relacionamento saudável. Portanto, você sabe que precisa aprender como ter as ereções mais fortes possíveis, sempre que for fazer sexo. Você sabe o preço que você pode pagar por deixar a solução desse problema para depois. E o jeito mais fácil de aprender isso é pegar algo que já está pronto. As técnicas já foram criadas para você. O método para usá-las passo a passo está lá também. E você ainda tem uma garantia de 30 dias que impede que você saia perdendo. Ou você tem ereções impenetráveis sempre que quiser, ou você tem seu dinheiro de volta. Então eu sinceramente não sei o que você está esperando. Se eu fosse você, já teria clicado no botão abaixo desse vídeo e adquirido o guia faz tempo. Bom, eu devo confessar que ficaria muito feliz em te ajudar, assim como eu ajudei meu tio. Mas agora você só pode tomar uma das 3 opções.
A primeira é sair desse site e continuar a sua vida, sabendo que poderia recuperar a sua autoestima e o seu valor como homem, que poderia estar fazendo um incrível sexo frequentemente e poderia deixar a sua mulher totalmente dependente da sua virilidade na cama. A segunda é tentar aprender por conta própria, e enquanto leva meses para ter algum resultado, ver a mulher que você ama infeliz e até irritada por não ter algo que ela por natureza precisa. E correr o risco de, assim como eu, ver a sua mulher te trocar por outro cara que ela considera mais homem do que você. Ou você pode escolher a terceira opção, que geralmente é escolhida por caras que querem ter resultados rápidos, que é clicar no botão abaixo, fazer a sua compra e começar o seu processo de transformação ainda hoje. E ter total controle sobre quando, onde e com quem você tem uma ereção. E sentir o poder de ver uma mulher totalmente enfeitiçada ao fazer sexo com você. Vê-la fazer coisas que você nunca imaginou, motivadas pelo tesão que ela está sentindo. Ouvir ela gemer de prazer e pedir por mais. E tudo isso com a garantia que ou funciona pra você ou você tem 30 dias pra pedir o dinheiro de volta. Espero que você tome a melhor decisão. E agradeço pelo tempo que passamos juntos. E independente da decisão que você tome, desejo muito sucesso pra você.